Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Raquel. Bom dia aos telespectadores. Bom, doutor, vamos lá. Eu vou logo perguntando aqui para você, qual é a diferença entre varizes e vasinhos? Existe essa diferença? Não, na verdade não. Isso aí é mais uma denominação popular. Cada região chama as varizes da maneira que foi ensinada pelos anteriores, né? Então, assim, varizes e vasinhos são a mesma coisa, certo. Muda apenas o calibre, né? Nós médicos costumamos classificar em varizes de fino calibre, microvarizes, que são aqueles vasinhos que as pessoas costumam chamar, varizes de médio e grosso calibre, que são aqui na nossa população, as mulheres usam muito o termo veias quebradas, veias varicosas. Viu? Então existem essas outras nomenclaturas. Mas todos são varizes tratadas de maneiras diferentes de acordo com o seu calibre. Bom, então aprendendo já que vasinhos e varizes são a mesma coisa, o que vai mudar aí é o calibre, né, dessas veias, dessas varizes. Doutor, o sobrepeso e a gravidez, elas podem provocar o aumento ou o surgimento de varizes? Olha, o surgimento de varizes, basicamente, é uma doença hereditária, né? O sobrepeso, o sedentarismo, gravidez, são fatores agravantes. Então, não são fatores desencadeantes de varizes que a gente entende, mas fatores agravantes, mais agravantes. O principal fator é genético. Então, se você tem uma mãe, se você tem uma avó, uma tia com varizes, então provavelmente você tem uma grande chance de desenvolvê-las também. Já era outra pergunta que eu ia fazer, né, sobre se era hereditário. Então, é hereditário, tem essa questão aí do viés genético e pessoas que ficam muito tempo em pé, né, geralmente professores, pessoas que trabalham, né, no seu dia a dia, todo o tempo em pé, tem a tendência aí de piorar essas varizes, se ela já tiver essa predisposição genética? Tem sim. Como eu tinha falado, primeiro, o sedentarismo, né? Segundo, pessoas que têm essa atividade em pé parada, uma vendedora, uma balconista, um caixa de supermercado, que tem aquela cadeira mais elevada, né? Sim. Então, posições em pé ou sentado são semelhantes nesse sentido, assim. Aumentam a prevalência de varizes. Quem tem tendência a ter varizes, então vai agravar com isso aí. O ideal é que a pessoa se movimente. Uma atividade que você se movimente é a melhor que tem. E doutor, não sei se vocês podem ver o tamanho do meu salto, minha gente. Hoje eu estou aqui no armário. O salto alto, doutor, a gente que é mulher, que gosta, né, de ficar elegante, o salto alto, ele realmente prejudica, principalmente às vezes as pessoas que passam muito tempo em pé, mas a mulher ela tem que tender a usar mais sapato baixinho ou saltos diferentes, formatos, ou a gente pode ficar linda, elegante no salto e as varizes, enfim, que a gente vai tratar com o doutor? Bem, eu sempre digo para as minhas clientes que o salto pode ser usado, não demasiadamente, né? Então, tudo em demasia é ruim, então o salto também, né? A gente não faz, com o salto muito elevado, a gente não faz aquele movimento de dorsiflexão, de uso da panturrilha, então a gente precisa usar essa panturrilha. A nossa panturrilha funciona também como uma bomba, um coração na perna, né? Que ela ajuda a impulsionar o sangue de volta ao coração. Então é por isso que atividades paradas, que fiquem em pé ou com o uso de salto, podem aumentar o surgimento de varizes. Em quem tem tendência, usando salto o dia todo e todo dia, realmente vai prejudicar. Eu sempre digo, deixe para as festas, deixe para as ocasiões mais específicas. E olha, interessante que o doutor falou que a nossa panturrilha é um coração na perna, né? Doutor, quem tem problema de circulação, muitas vezes, né? Também tem a ver, está linkado com problema de varizes, essa questão de problema de má circulação, que às vezes a gente sente a parte aqui da perna, né? Da panturrilha, do calcanhar, mas com esse problema de inchaço, tem a ver? Na verdade, as varizes são um problema circulatório, né? São dos problemas circulatórios mais simples. Ainda bem que como você falou, uma doença que tem uma prevalência alta, você falou em 35%, e em algumas casuísticas é até maior essa prevalência, chega a 50%. Nossa, muita em alguns estudos epidemiológicos. E eu digo mais, nos 70 anos, a prevalência de varizes é em torno de 70%. Nossa! Todo mundo vai ter algum grau de varizes, em menor ou maior proporção, viu? Mas nos 70 anos está em torno de 70%.
Mas o bom é que a gente também prevenir, né, para chegar lá aos 70 anos, como você falou, né? Não com esse índice de 70%, mas pelo menos aí os 35%, né, que já é de média da população, né, doutor? Ah, exatamente. E com relação às técnicas de tratamento, existe uma técnica que seja mais adequada para o tratamento? Existe diferença, cirurgias, ou às vezes só uma aplicação? Como é que funciona essa questão do tratamento em loco? Pronto. Como a gente falou, tem varizes de variados calibres, né? Varizes de calibre maior, já tem alguns tipos de tratamento. Cirurgia, espuma é um tratamento que está com um grande número de adeptos, de médicos fazendo, né? Espuma, tem o laser. Como é essa espuma, doutor? É um produto que aplica e ele... Na cirurgia, a gente retira a veia. Retira a veia e pronto. Na espuma, não. A gente aplica uma espuma densa dentro da veia com o intuito de promover o fechamento da veia. A gente vai obstruir, entupir a veia, não é? Então, isso aí para ela deixar de funcionar. Então, cada tipo de variz tem seu tratamento específico. Você falou nas microvarizes, que são as principais, as que geram maior desconforto estético, né? Até então, essas varizes aí têm um tratamento específico. Às vezes, laser. E na grande maioria dos casos, a esclerose de varizes, que são aquelas aplicaçõezinhas que todo mundo conhece. O termo popular, aplicação de varizes. Consiste simplesmente na gente aplicar um líquido dentro desses vasos para promover uma reação inflamatória e a gente conseguir o fechamento desse vaso também. Muitas vezes chegam as clientes no consultório e dizem: doutor, o senhor vai agora desobstruir a veia, né? Vai desentupir? Eu disse: não, é o contrário. Nós vamos exatamente entupir, né? Vamos fechar a veia. Muito bem, para poder sanar, né, aquele calibre. Tudo que não funciona na gente, o organismo trata de reabsorver. Então, a gente trata de fechar essa veia. Depois de alguns dias, o organismo, né, o nosso organismo mesmo vai tratando de reabsorvê-la, vai sumir com ela. Perfeito. Doutor, e como eu falei, né, a população aí, essa média de 35% a 50% das pessoas que sofrem com esses problemas de varizes, os homens também sofrem com isso, né? Você falou que existem homens e mulheres, mas por que as mulheres, elas têm essa tendência maior a ter varizes, doutor? Por que ficou pra gente esse peso, gente? Sim, veja bem. Realmente, as mulheres têm uma prevalência maior, né? Mulheres têm em torno nessas casuísticas que se fala em 45%, 50%, então mulheres têm bem mais, chegam a ter 1,5 vezes mais do que homem. Nossa. E nisso aí se incluem os fatores hormonais, né? A mulher produz mais estrogênio, uso de pílula anticoncepcional, gravidez, cada gestação é um período que aumentam bastante as varizes, né? Então, são esses fatores mais que estão relacionados à diferença de mulher e homem. Doutor, e o que causa aí as chamadas varizes pélvicas? Varizes pélvicas também, mesma coisa, são fatores hereditários e gravidez. Dificilmente uma mulher sem gravidez vai desenvolver varizes pélvicas. É mais assim, quem tem tendência do enfraquecimento das veias, porque as varizes são causadas por um enfraquecimento da parede da veia. Então, se você fica em pé, a pressão venosa aumenta, vai aumentando, vai dilatando a veia. A variz, a gente não falou no começo, mas o conceito dela é uma veia dilatada e tortuosa. Uma veia maior, dilatada e tortuosa. Então, as varizes pélvicas, com o peso do útero ali comprimindo as veias pélvicas, vai desenvolver em quem tem tendência ao enfraquecimento da parede do vaso, vai desenvolver varizes pélvicas, que são uma patologia que incomoda bastante, viu? As mulheres sentem muita dor pélvica. Já tem o da gravidez mesmo, assim. E principalmente no período menstrual. No período pré e menstrual, elas peso, sente até, elas reclamam um desconforto, né, a gente fala aquela dor assim no pé da barriga, né? Às vezes também tem a ver com essa compressão, né? Que você está falando dessa parte muitas das vezes sim. Pois é. Doutor, e aí a mulherada vai ao consultório, faz o tratamento, né? De acordo com o que for lá o calibre de cada variz, vai ser indicado o tratamento. E, em média, quanto tempo que ela tem que voltar no consultório ou essas varizes podem retornar? Como é que funciona esse acompanhamento aí do tratamento? Veja bem, aquelas varizes maiores, né, as varizes de grosso calibre, que são operadas mesmo, demora mais tempo. Pode haver, tem um índice
bastante considerável de recidiva, né? Então, como eu falei no começo, né, as varizes são hereditárias, então você tende a continuar tendo, né? Você vai continuar tendo varizes, aquelas que a gente faz no consultório, as microvarizes que a gente usa, a esclerose, né, aquelas aplicações, as famosas aplicações, você vai se livrar delas com o passar dos meses, né? Nós vamos tendo novas varizes, vão criando novas varizes, não são as mesmas que retornam, mas outras, né? vão surgindo. Agora, varia também de pessoa a pessoa. Tem gente que tem uma tendência maior, que não faz atividade física, né? Pessoas obesas, que realmente com um período de tempo menor, um ano e meio, já estão realmente precisando fazer novas sessões, né? Mas tem pessoas que demoram até 4 anos para poder voltar ao consultório para um bom tempo aí, né, de intervalo para fazer novo tratamento. Doutor, e a questão também do calor, tem alguma influência com relação a varizes ou não? É um pouco, né? O calor vai ter mais influência no aparecimento de sintomas, né? A gente não chegou a falar aqui, viu? Mas os sintomas das varizes incomodam muito. As varizes incomodam não só esteticamente, né? Eles incomodam, elas dão peso, sensação de peso, dores, fadiga nas pernas, as pessoas relatam desconforto, né? Uma impaciência, eles dizem que não sabem onde colocar a perna no final do dia, viu? Então, às vezes, inchaço também, algum formigamento, então todos esses são fatores, são sintomas causados pelas varizes, em maior ou menor grau. A gente até diz, né? Quem faz atividade física, né? Sente em menor proporção, isso aí. Eu já ia perguntar, inclusive, né? Porque a atividade física, você está ali ativando o músculo, né? Fazendo com que esse coração, que é a panturrilha, né? Que está aqui na nossa perna, ele fique mais ativado e com isso a circulação melhora, né, doutor? Exatamente. E essa sensação de cansaço, né? De inchaço, alivia bastante com a prática da atividade física, né? Exatamente. Bom, doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. E é claro, ó, se você está sentindo aí alguns desses sintomas, você vai ao médico, o médico responsável por cuidar disso é o angiologista, não é isso, doutor? Exatamente, Raquel. É sempre bom os telespectadores entenderem que devem evitar a automedicação. Perfeito. Porque minha prima toma um medicamento e eu vou tomar também. É sempre bom evitar, é sempre bom você estar sendo avaliado, você conversar com o seu médico, ver seu sintoma, ver se você tem indicação de usar uma meia, ver se você tem indicação de fazer um tratamento mais específico, uma cirurgia. Então, é sempre bom você ir. O tratamento é personalizado, né? Exatamente. Eu até dou uma dica. Siga o meu Instagram, marco.crisanto.9, que lá tem muitas dicas, tem muito material para você ver, para você se inteirar e tirar algumas dúvidas. Inclusive, algumas perguntas eu posso também estar respondendo no Instagram, viu? Perfeito, doutor. Então, ó, já fica essa dica para vocês aí. Tá aqui o Instagram do doutor, marco.crisanto9. Lá você pode acompanhar, ele tem dicas, como ele falou aqui. E, claro, lembrando que ao sentir qualquer sintoma, você marcar uma consulta para ir em loco, saber de fato como fazer esse tratamento. Doutor, muito obrigada, tenha um bom dia e seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Revista. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Maravilha. E a gente vai continuando falando sobre beleza, a gente falou sobre as varizes e os vasinhos, como tratar, como fazer para prevenir. E agora quero trazer uma super dica para vocês, que é da Silvia's Hair. A Silvia's